Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Das mais duras sentenças proferidas nesta terra será: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Não estava nos planos originais de Deus a criação de uma prisão no universo. Por isso, quando Lúcifer se revelou, Deus providenciou, preparou semelhante lugar. Deus não criou o inferno, o tártaro, o abismo, o lago de fogo, ou como se queira chamar. Deus não criou originalmente, não havia razão para isso. Ele não estava criando o homem para depois condená-lo. Mas quando o inimigo se manifestou e foi desterrado do seu trono e arrastou consigo as miríades, e quando o homem também se desviou do seu caminho e foi após o inimigo, Deus foi obrigado a preparar um lugar onde pudesse isolá-los para sempre. O Senhor Jesus Cristo disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Ele não disse, infelizmente, por todos, porque sabia que todos não o aceitariam. Todos não aceitariam a sua substituição. Por isso, por muitos, para a remissão dos pecados. Isso é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Derramado por muitos, e fazemos ênfase na palavra muitos. O sangue do Cordeiro não foi derramado só por alguns brevemente preparados, foi derramado por muitos. Poderia ter sido por todos, se todos o aceitassem, se todos o quisessem como substituto, depositando nele sua confiança. O sangue de Jesus, pleno de eficácia e poder, não pode salvar a todos, ainda que fosse este o anelo do Pai, que quer que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4. A propiciação foi feita por todos os homens, isto é, Deus providenciou, Deus fez uma provisão completa. Jamais alguém deixaria de ser salvo por falta de espaço no plano de Deus. Mas mesmo assim, mesmo que a propiciação tenha sido feita, o propósito de alcançar a todos tenha existido nela, mesmo que a propiciação tenha sido ampla, geral e escrita, ela não poderia alcançar quem não quisesse ser alcançado. E só quando individualmente e por sua livre e espontânea vontade o homem aceita o propiciatório perfeito, o Senhor Jesus, os seus pecados são expiados. Propiciação foi para todos, a expiação só para os que creem, só para os que confiam no sangue derramado pelo unigênito Filho de Deus na cruz. Imaginemos o Oceano Atlântico, quase 9.000 quilômetros da costa brasileira. As águas do Atlântico são suficientes para banhar todos os 130 milhões de brasileiros. No obstante, só se forem até lá, até as águas do Oceano Atlântico, é que se banharão. Ninguém deixará de se banhar por falta d'água, mas por não ir à água. Houve provisão de Deus no sacrifício do Senhor Jesus para todos os homens. O que não houve
foi resposta de todos os homens ao convite de Deus. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Um perigo terrível estão aqueles que veem, melhor dito, que percebem apenas um aspecto do caráter de Deus, o da misericórdia, o da bondade e do amor, e esquecem o da justiça, justiça que não poupou sequer ao seu próprio Filho. Milhões vivem perigosamente, esperando que no final haja algum jeitinho bem à moda brasileira. Acreditam no que lhes contaram, sem nunca procurar saber qual a verdade, ou que lhes ensinaram as religiões e os religiosos. Nunca quiseram saber se aquilo que lhes foi ensinado estava de acordo com a palavra de Deus. Aceitaram porque era fácil aceitar, porque era conveniente aceitar, e foram na onda, nunca procurando saber o que a palavra de Deus, a única com a autoridade para falar em assuntos tão sérios, dizia. O sangue de Jesus foi o único modo, a única forma encontrada por Deus o Pai para resolver o tremendo impasse criado pelo pecado. Em nenhum outro há salvação, afirma o apóstolo. O precioso sangue de Jesus poderia salvar a todos, como já dissemos. Infelizmente, porém, muitos estarão perdidos para sempre, não exatamente por serem pecadores, mas por rejeitarem a oferta graciosa de Deus, que é feita exatamente a pecadores. Está registrado no Evangelho segundo João 16:9 que o pecado do qual o Espírito Santo haveria de convencer o homem seria o pecado, exatamente o pecado da incredulidade na pessoa do Senhor Jesus como Salvador. Dos outros pecados, o homem está convencido pelo tribunal de sua consciência, e quantas vezes ele não tenta fazer calar a sua voz, usando os artifícios mais absurdos. O pecado da incredulidade na pessoa bendita do Senhor Jesus como homem. Esse é o pecado que vai levar o homem finalmente à perdição, e que todos os outros seriam perdoados se ele se convencesse e se ele aceitasse a mediação perfeita e absoluta do Senhor Jesus. Deus se compraria nele, Deus estaria satisfeito, ou Deus está satisfeito em todo aquele que deposita sua confiança na pessoa bendita do Senhor Jesus. Não há outra forma ou fórmula de salvação. A soberania de Deus determinou que o homem só poderia ser salvo através de Jesus, mesmo porque o alto preço pela remissão dos pecados não foi capaz de ser pago por ninguém, ou ninguém foi capaz de pagar o preço pela remissão do pecado do homem. Só o Senhor Jesus e este crucificado, como nos diz o apóstolo. Há muitos que creem na divindade do Senhor Jesus, há muitos que creem na sua glória, mas é preciso que o homem se identifique com o Senhor Jesus no seu sofrimento, no seu sangue derramado. Exatamente no sangue derramado é onde há a remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. É o que nos diz o escritor aos Hebreus 9:22. Meu prezado ouvinte, atente para o fato de que fora de Jesus não há salvação. Atente para o fato de que não há lisura no homem, de que não há perfeição no homem, de que todos os homens são cabíveis de irem à perdição eterna, a não ser que o herói os salve. E há um único super-herói na vida espiritual, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele, de fato, acabou com a miséria do homem, com a miséria do homem que confia nele, com a miséria do homem que
depositou nele a sua confiança, porque fora disso nada pode ser feito. Jesus não pode salvar ninguém que não queira ser salvo. Deus será obrigado a desterrar para a prisão do universo todos aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Poderíamos ver coisa diferente, mas estaríamos falando mentiras e não nos convém. Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. Derramou seu sangue, fez-se homem primeiro, desceu a qualidade, a condição baixíssima de homem para Deus, e derramou seu sangue puro, imaculado e aceitável diante de Deus, para que todos aqueles que nele crescem recebessem de uma vez para sempre remissão dos pecados e herança eterna. Confie o destino da sua alma, se ainda não fez, ao Senhor Jesus, e o resplendor da glória do Pai e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados dos que nele confiam, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A Jesus, o Filho, e ao Pai, glória, honra, louvor, eternamente. Amém. Nossa identificação, programa Boas Novas, nosso endereço, Caixa Postal 213, Caruaru, Pernambuco. Disse alguém com muita sabedoria que não existem atalhos para a realidade. De fato, o engano, a falsidade e a mentira têm becos variantes, porque elas medram, trabalham fora da verdade. A realidade é absoluta. Nas coisas eternas, ela é de tal forma invariável que, para resolver a questão da existência do homem, além matéria, depois da morte, o próprio Filho de Deus se fez carne como qualquer homem. Viveu sujeito às mesmas dificuldades e tendo as mesmas necessidades. Evangelho segundo João 1,14. Um Deus cheio de glória, a quem todos os anjos adoram, conforme Hebreus 1,6, toma a humilhante forma humana com todas as suas limitações, porque a perdição eterna dos homens é uma realidade, e para a realidade não existem atalhos. Salvar o homem era preciso, a misericórdia de Deus o exigia. Salvar-se o homem não podia. Perdoar simplesmente a justiça de Deus não consentia. A realidade da justiça de Deus, o Pai, exigia um pagamento, uma reparação. Alguém tinha que substituir o homem réu, pecador. Alguém tinha que sofrer o castigo e o juízo que a divindade haveria de fazer cair sobre os homens por causa dos seus pecados. Se outra forma não foi encontrada, é porque outra forma não havia. Não existem atalhos para a realidade. Se existissem, Deus os teria usado e colocado o seu bendito Filho. Mas que diz-nos a Bíblia? Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Gálatas 4:4, porque Ele, Deus, quer que todos os homens se salvem. Primeira Epístola a Timóteo 2:4. E em um outro há salvação, Atos 4:12. Por quê? Quem nele crê, isto é, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3:18. Qualquer pois que confessa ao Senhor Jesus, tendo verdadeiramente crido no coração
que Deus o ressuscitou dos mortos, está salvo. Romanos 10, 9. No entanto, em relação ao homem pecador, há uma realidade terrível. Diz-nos a palavra ainda: os homens andam seguindo o curso desse mundo, seguindo a orientação do inimigo, o príncipe das potestades do ar, que os leva à total desobediência. Andam nos desejos da carne e dos pensamentos, e são, por natureza, filhos da ira, e por consequência, estão mortos para Deus. Efésios 2, 2, 3 e 5. Para tirá-los desta lama, para tirá-los deste abismo tremendo, há só um caminho: Jesus. Disse ele: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Atalho nenhum levará o homem a Deus. Atalho nenhum, por mais bem aparelhado que seja, por mais religiosidade que tenha, por mais obediente que pareça ser, levará um só homem a Deus. Para a realidade da salvação eterna e da paz com Deus, não existem atalhos, existe um caminho: Jesus. Sem for de mais enfáticas, redundantes até, as Sagradas Escrituras quanto ao único caminho para a realidade da paz com Deus. A cadeia do universo, a perdição eterna, vai abrigar para sempre, infelizmente, todos aqueles que deliberadamente, de modo próprio, por sua exclusiva responsabilidade, depois de ouvirem, rejeitaram esse caminho. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Palavras do apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios 1 e 22. Mas é incrível verificarmos que enquanto nem mesmo Deus encontrou outro método para a salvação do homem e teve de entregar seu filho unigênito para o holocausto, para a crucificação, as religiões, as filosofias e os mestres, nos seus acessos de loucura, inventam atalhos. E como inventam atalhos? Lugares intermediários, ou, mais especificamente, um lugar intermediário foi inventado como atalho por onde o homem pudesse chegar a Deus. Existem os que pretendem que os mandamentos sejam guardados, e aí nós temos um outro atalho, como se isso fosse possível. As rezas, as orações, a consagração, a obediência, muitos tentam imitar a Jesus, imitar a vida de Jesus. Outros têm-no como mestre e acham que isso basta. Alguns ainda creem acerca do Senhor Jesus e acreditam que quando acerca do Senhor Jesus, estão crendo no Senhor Jesus. São atalhos que não podem absolutamente levá-los à presença de Deus, porque por atalhos ninguém vai chegar lá. Só pelo caminho, o Senhor Jesus crucificado. Muitos têm partido para a eternidade, iludidos por líderes religiosos que lhes infligiram falsas esperanças por causa dos atalhos, e descobrem tarde demais que só há um juízo à sua espera, do qual não há a menor possibilidade de escapar. No entanto, a Bíblia nos informa que a vontade de Deus é que ninguém se perdesse. 1 Timóteo 2 e 4. Deus prova Deus, prova substancial disso, ao permitir que seu Filho amado morresse em lugar do pecador, no seu mais miserável estado, conforme Romanos 5 e 8. Por ser justo,
não discriminou ou determinou quais ou quantos seriam alcançados pela graça, mas a sua soberania estendeu a todos a sua misericórdia, pois todo aquele que nele crê, nele confia, que é no Senhor Jesus, e nele crucificado, não perece, não se perde, muito pelo contrário, recebe aqui, agora e já, a vida de Jesus, a vida eterna. João 3:16. Deus o Pai determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, quando ressuscitou tal varão, seu próprio filho, dentre os mortos. Atos 17:31. Essa é uma realidade, e para ela também não há atalhos. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Ela não passará sem que as suas assertivas se cumpram à risca. Todo pecado sofrerá como retribuição ou castigo. Diz a palavra que até as palavras ociosas ou inúteis que os homens proferirem, delas darão conta no dia de juízo, conforme o evangelista Mateus 2:36. Note que não são sequer palavras injuriosas ou blasfemas, simplesmente ociosas, que não têm resultado prático. Até disso os homens darão conta. Que fazer então, para fugir de um juiz tão rigoroso, tão implacável? A resposta é uma só: agora e daqui a 1 milhão de anos, crê no Senhor Jesus. Quem, isto é, qualquer que crê nele, não vai a juízo, porque ele, Jesus, já foi castigado, foi penalizado em lugar de seus irmãos, os que acreditando que a vergonha da cruz foi sofrida em seu lugar, o aceitaram ou aceitam como seu advogado junto ao Pai. E agora nenhuma condenação há para os que confiaram ou confiam ou vierem a confiar o destino eterno de suas existências, o seu próprio destino eterno ao Senhor Jesus. Romanos 8:1. Cuide-se, amigo, você que ainda não se entregou ao Senhor Jesus, que ainda não se confiou a Ele, desse por avisado. Não existem atalhos nem janelas para uma eternidade de gozo e de paz. Só existe um caminho: Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entregue-se ao Senhor Jesus. Ele é o caminho e é a porta. Não existem atalhos nem janelas para a presença de Deus. Existe um só caminho, existe uma só porta. Pode ser que na sua religiosidade, nos seus propósitos de servir a Deus, você esteja tentando entrar por uma janela. Porque se não estiver tentando entrar pelos méritos do Senhor Jesus, em derramar o seu sangue, em derramando o seu sangue na cruz, para substituir o homem, ainda que você tente agradá-lo no seu viver, ainda que você tente agradá-lo na sua consagração, na sua obediência, você estará seguindo um atalho e tentando pular uma janela. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Os ensinamentos do Senhor Jesus são maravilhosos, mas não é dele exatamente, não é dele exatamente o que você precisa. Você precisa do próprio Jesus. Você precisa dos seus méritos. Você precisa dele como advogado. E eu estou falando aos que ainda não creram, não confiaram ao Senhor Jesus, a sua alma, a sua pessoa, o seu espírito, a sua vida, e vão ter que prestar contas a um Deus que será implacável, porque é justo,
porque não pode admitir a presença do pecado, tanto não pode que sacrificou, que permitiu o sacrifício do seu próprio filho. Para a presença de Deus, só há um caminho, Jesus. Entre nesse caminho, você estará na presença de Deus, porque é assim que a palavra afirma e é assim que é, para a glória de Deus. Amém.